programa tá começando. Vem comigo, boa tarde, equipe. Bora lá. Vamos falar sobre maternidade. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bom, doutora? É um prazer estar aqui. Bom ter você aqui, viu? Prazer todo meu. A honra é nossa, principalmente falando de um assunto que a gente sabe, né? A gente que é mulher, vou falar, gente, é muito triste quando você quer engravidar e acaba não conseguindo engravidar. E eu sei que essa angústia, essa ansiedade, às vezes até mesmo esse excesso de vontade, né? Assim, eu quero ter filho, é meio uma obsessão. Estou falando porque eu fiz 14, eu falo com conhecimento de causa, fiz 14 fertilizações in vitro para conseguir minha segunda filha, viu? Então, entendo do assunto. É uma história de superação, Superação. Né, foi difícil para conseguir, viu? Com certeza, eu imagino. E agora vamos falar do sonho da maternidade, quando não acontece. Então, Ludmila, bem-vinda. E aí? Obrigada. Falar de um assunto que deixa a gente tão... É verdade. A mulher, quando fala da maternidade, é complicado. Tem estudos científicos que comparam essa dor da dificuldade para engravidar do casal infértil, que, né, como você fez uma jornada longa até conseguir, ou eventualmente quando não consegue, essa dor se compara muitas vezes a um diagnóstico oncológico, de um câncer, por exemplo. Doutora, era tão estranho. Vou falar minha experiência, gente, porque às vezes você está em casa tentando engravidar e não consegue. Eu fui revirada praticamente ao avesso, tudo que você pensar de exame, até aquele lá de tirar um pedacinho do útero para examinar, para fazer biópsia, tudo com muita dor, muito sofrimento. Não tinha nada. E eu tenho uma filha que tem 28 anos, né? Então, que foi normal. A segunda, para conseguir essa segunda, parecia que uma coisa assim que eu lutava contra tudo para ter. Fiz todos os exames, não tinha nada assim, de problemas, e não consegui engravidar. E isso acontece com cada vez mais frequência, né? De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, 1 a cada 6 casais, hoje em dia, vão enfrentar dificuldades para engravidar. Então, essa jornada, muitas vezes isso envolve hábitos, né, da mulher moderna, o hábito de postergar a maternidade, deixar para engravidar um pouco mais tarde, começar as tentativas já numa idade mais avançada, é um dos principais fatores. E a gente fica, muitas vezes, contando com essa fertilidade quando vai liberar e tentar. Muitas vezes ela não acontece, né? Então isso é um dos fatores. Estilo de vida moderno também, hábitos não saudáveis, né? Sedentarismo, uma dieta mais pobre, né? Em nutrientes, e mesmo exposição a toxinas, agrotóxicos, que a gente chama que são disruptores endócrinos, podem também afetar o eixo hormonal feminino, alterar a capacidade de ovulação. Então tem diversos fatores que contribuem para essa perda, né? Sim, é verdade. Juntando em todo vai complicando. Eu acho que o que é importante a gente trazer essa informação hoje para as mulheres que estão nos ouvindo, né? Se vocês estão tentando engravidar há pelo menos 1 ano, ou no caso de mulheres que têm mais de 35 anos, que a gente sabe que a reserva ovariana já é mais baixa. Com 35? Com 35 é uma idade de alerta. Meio limite, né? Dá aquele alerta. É um alerta, sim. Mulheres mais jovens que estão tentando há 1 ano, sem sucesso, devem procurar um especialista, fazer exames mais específicos, mais detalhados. Aí entra a esterossalpingografia, a contagem de folículos no ultrassom para entender qual é a reserva ovariana, exames hormonais, né? Eventualmente. No homem, sim, gente, com certeza. É assim, ó, investigar mulheres, o homem todo. A mulherada também tem mania de achar que o problema é sempre com ela. Exato. Não é. Você tem que analisar o casal. Porque o casal, perfeito. 30% da mulher, 30% do homem, 40% do casal. Exatamente. Então, assim, olha, a Nani tá assim, afiada na estatística. Amiga, eu fiz 14 fertilização in vitro, por isso eu te falando, doutora. É isso As mulheres se culpam, acham assim, e os homens, tem muitos homens, viu? Com falta de informação, acham assim, não engravidou, a culpa é da mulher. É verdade. Existe um preconceito, uma carga até social, né, que recai sobre a mulher muitas vezes. Então é importante desmistificar isso. A infertilidade é sempre conjugal, é do casal, os dois têm que investigar, têm que fazer exames específicos e tratamento para o casal. Quando a gente fala em melhoria de estilo de vida, por exemplo, é do homem e da mulher, né? Os dois têm que estar. E qual é a investigação hoje que o casal, geralmente, no pontapé inicial? Primeiro tem que esperar 1 ano. Se 1 ano você não conseguiu engravidar tendo vida sexual ativa, né, gente? Vamos falar ativa, né, também. Sim. E casalzinho também que não está colocando em prática, né? O negócio está meio assim, viaja, não sei quantos meses. Vamos lá. Entender o período fértil, né? Estimular as relações no período fértil. Justamente, se a gente está tentando há 1 ano, ou no caso de mulheres com mais de 35, a gente recomenda a investigação com 6 meses de tentativa. 6 meses já?
Exato, 6 meses. Justamente porque a gente sabe que a reserva ovariana já está mais baixa nessa idade e a gente não pode perder muito tempo, porque essa reserva vai se perdendo ao longo do tempo, né? Então, ou mulheres que já tenham algum diagnóstico de doenças que podem impactar a fertilidade, por exemplo, endometriose, síndrome dos ovários policísticos, alguma cirurgia pélvica prévia, por exemplo, teve uma ectópica, perdeu uma tuba ou retirou um ovário por algum cisto. Essas condições a gente sabe que estão associadas com infertilidade. Nesse cenário, então, de comorbidades ou idade maior que 35, 6 meses é o suficiente para começar a investigar, fazer exames mais específicos ou, eventualmente, algum tratamento mesmo. E quais os tratamentos hoje mais modernos, doutora? Vamos lá, mulher. A gente está vendo muito mulheres muito mais maduras, né, terem filhos. Cláudia Raia veio, outras mulheres aí com mais de 40 mais, tendo filho. É verdade. E hoje não existe ainda nenhuma forma médica de rejuvenescer o ovário e possibilitar essa fertilidade numa idade mais avançada, a menos que a mulher tenha congelado seus óvulos previamente. Vamos falar do congelamento? É o que a gente recomenda, né? Se você quer postergar a gravidez para uma idade acima de 35 anos, primeiro, entenda a sua reserva ovariana, faça os exames para entender qual é o seu estoque de óvulos e congele esses óvulos, se possível, antes dos 35. Doutora, quanto tempo, vamos falar no prático agora, pode se congelar o óvulo? Quanto tempo ele fica congelado? Qual o tempo de segurança que esses óvulos, sei lá, daqui 3 anos, 4 anos eu quero engravidar e eu consigo? O óvulo pode ficar congelado por tempo indefinido. Então, esses casos que você mencionou, mulheres que engravidam com mais de 50, mais de 45, eventualmente já tinham esses óvulos congelados antes. A Ivete Sangalo mesmo foi. Exato. E aí vão descongelar com a idade que for necessário. Mesmo que a mulher já esteja na menopausa, se ela tem óvulos guardados e esses óvulos foram congelados com bom número e boa qualidade, né? Essa chance vai estar mantida ali por tempo indefinido. Os óvulos não vão se perder no congelamento. Uma dúvida que as mulheres têm, esse é um tratamento caro do congelamento do óvulo? Não estou falando das fertilizações. Sim, é uma parte da fertilização, né, o congelamento. Hoje no Brasil ele não é coberto pelos planos de saúde, não. E ele, na verdade, acaba sendo particular. Nem todo mundo vai ter acesso, a gente sabe disso, mas existem hoje formas de tentar desmistificar e equilibrar, né, mesmo essa questão financeira, como, por exemplo, doando óvulos. Boa parte das clínicas faz essa doação compartilhada. Eu doei, né? E a minha Manasha, a Moira tem 14. Vai fazer 15 a Moira. Então, eu doei para 3 mulheres na época, que eu fiquei, né, comovida com a história dela, que elas não podiam, eu tinha óvulo demais, assim, muito. Eu doei para 3 mulheres e 2 tiveram filhos. Então, com certeza, essas 2 crianças, eu só soube que uma menina e um menino, que eles devem ter hoje 13 anos. Que bacana, você ajudou na história de superação de alguém, né? Ajudei. É muito incrível essa decisão por doar. Tem que doar, gente, e né? Eu estava vendo a dificuldade. Por aceitar receber, né? Muitas vezes receber óvulos doados é uma forma de ressignificar esse luto, essa perda, essa tristeza que envolve os casais. Para mim, maternidade, mãe exagerando ali no momento. Você doou um óvulo. O vínculo se constrói dia a dia, não é verdade? Eu também sou mãe de 2 meninas e uma delas veio por fertilização in vitro também. E eu acho que é isso que você falou, a maternidade ela se constrói dia após dia, né? E a gente ajuda outras mulheres, né? Exatamente. Temos que ajudar. É isso mesmo. Boa tarde, Nani. Boa tarde, doutora. Eu sou a Aline de Carapicuíba e queria saber se por eu ser bariátrica eu vou conseguir engravidar. Fiz há 2 anos e tenho 30 anos. Beijos. Ah, legal essa pergunta. Maravilha. Então, Aline, você pode ficar tranquila que a bariátrica não vai afetar a sua fertilidade. A gente estava agora no Congresso Europeu justamente falando sobre isso, né? Teve uma mesa grande falando sobre será que a bariátrica reduz a reserva de óvulos? E os estudos mostram que não, na verdade. Então, pelo contrário, ela pode até melhorar a sua reserva. Na verdade, não a reserva, porque a gente nasce com esse estoque de óvulos. O estoque acaba, mas a qualidade. Né? A qualidade é engraçado, né? A natureza, óvulos. É biologicamente programado, já né? sai o número certo que você vai ter. A mulher nasce com cerca de 6 milhões de óvulos que tem no ambiente intrauterino. E 6 ao nascer, milhões? ao nascer, esse número já caiu para 2 milhões.
Nosso ápice da fertilidade é quando a gente é um feto, então, na verdade. Nossa Senhora! E aí vai caindo ao longo da vida. É incrível, Cai né? para 2? Cai para 2 ao nascer e ao longo da vida do menacme, né, que é a vida fértil, vai caindo até cerca de 100 mil, que é quando a gente começa a entrar no climatério. Aí os níveis hormonais já estão mais baixos, a fertilidade naturalmente já vai se perdendo. Por isso a ideia do congelamento ou de Eu acho pensar em fantástica a ideia do tratamentos antes, congelamento. né? Eu sempre falo para amigas Sim. que não têm filho e que estão demorando muito, porque eu não sei, tem uma coisa meio de preconceito que eu acho ainda com as mulheres assim, quanto ao óvulo doação, né? Então fica querendo que seja o seu óvulo, né? Acha que vai alterar alguma coisa. Gente, se você tem esse pensamento, né? Se você tem esse pensamento, você tem que congelar o óvulo, já fazer isso. É verdade, você tem toda a razão. Pensar numa avaliação preventiva dessa fertilidade, né? Não é por nada, Não. faz a prevenção. Exato. Aproveita que está nova agora, tira o Não congela. deixar para pedir ajuda para um especialista também quando já é muito tarde, né? Então, eu falo isso para as minhas pacientes, até pacientes que vêm por outras razões, que não vêm por infertilidade, conheçam sua reserva, façam uma avaliação, né, do estoque de óvulos e façam esse planejamento da fertilidade, assim como a gente planeja a contracepção, os métodos para evitar a gravidez, né? Ô, doutora, e essa frustração? Você deve lidar o tempo todo no consultório com esse peso, parece que a mulher carrega esse peso quando não consegue engravidar, né? Sim, na verdade, é como eu falei, um tratamento que às vezes se equipara ao É luto muito de um emocional, né, diagnóstico também tem? oncológico. Eu acredito muito na importância de um tratamento multidisciplinar. Então, a gente tem uma psicóloga na clínica, a gente tem uma nutricionista. Então, os casais são avaliados por completo, não só o lado médico, mas o lado da saúde física, mental, do estilo de vida, né? Tudo isso contribui para que esse casal passe de uma forma mais leve pelo tratamento, ou mesmo para que aumente as chances de uma gravidez natural, né? Muitas vezes a fertilização não vai ser necessária. A gente estava falando ali dos exames. Então, o primeiro passo é fazer a investigação, entender se existe alguma questão. No caso de ou não. prolactina alta também, que mulher não consegue engravidar, é uma coisa tão simples, né? Prolactina alta, distúrbios de tireoide, alterações hormonais, né? Distúrbios de ovulação mesmo, que muitas vezes a gente consegue com a própria indução da ovulação resolver. Então, primeiro é entender onde está a origem do problema, se é feminino, masculino ou misto, e daí traçar esse trajeto de qual vai ser o tratamento, né? Ô, doutora Ludmila, quais os tratamentos hoje, o que tem de mais moderno hoje no avanço? Porque tem muitas pessoas que tentam, não se frustre, vou falar para vocês, gente, não se frustre, tá? Eu não desisti. Eu só consegui engravidar da Moira, mesmo não tendo nenhum problema físico, nenhum, tá? Eu tive 13 tentativas. Na 14ª eu não desisti, eu fiz 14. Eu queria muito. Eu também sou persistente, viu? Sim, tem que ser Fiz resiliente 14. e Na persistente. 14ª eu consegui. Mas também é bom a gente dar uma alertada no tempo. No intervalo de você fazer uma, porque eu 12 dias depois que eu tive 2 AVCs e uma trombose cerebral hemorrágica. Caramba. Então, o excesso de hormônio também no nosso corpo é um Tem BO. alguns riscos, é verdade. É complicado. E É não se fala preciso- nesse assunto também, né? É preciso saber, por isso que eu acredito nessa abordagem bem ampla, né? Entender o histórico da família, entender o histórico da mulher. Se é uma família que tem risco cardiovascular, a gente precisa tomar cuidado com esses hormônios mesmo, Não eventualmente. faz, dá um tempinho, deixa tirar tudo do corpo. Exato, ou eventualmente associar algum anticoagulante, né? Algo que possa prevenir esse tipo de situação isquêmica, né? De trombose. A gente E a investiga hemorrágica mesmo ainda. as trombofilias, né? Os riscos de complicações tromboembólicas A minha foi e hemorrágicas A também. hemorrágica complicou. É isso mesmo. Oi, Nani, achei interessante a entrevista. Eu tenho síndrome de Hashimoto na tireoide. É difícil engravidar? Paula Cruz, São Paulo. Paula, boa pergunta. Sim, o Hashimoto, que é uma alteração tireoidiana, né, que leva a um aumento do TSH, ela pode sim afetar a sua ovulação, a capacidade de ovulação. Então, é importante que o TSH, que é o hormônio que regula a tireoide, fique abaixo de 2,5. Então, essa é a taxa que a gente recomenda para quem está tentando engravidar. E aí é importante cuidar bem junto com a sua endócrino, né, para manter esse nível de TSH mais baixo, porque isso aumenta a chance de abortamento, também perda gestacional, além de infertilidade. Todo mundo fala, então, a mulher tentou, não conseguiu engravidar. Hoje, quais os procedimentos, os tratamentos que ela pode fazer?
A fertilização in vitro, que é o que você conhece, né, continua sendo o melhor tratamento que a gente tem. Mas é importante lembrar que a taxa de sucesso aumentou nessas últimas décadas. Conta essas novidades Isso que a gente porque hoje em dia a gente tem tecnologia de inteligência artificial na seleção dos óvulos, na avaliação dos embriões. Então, a tecnologia da inteligência artificial ajudou muito na predição ali das taxas de sucesso, na seleção dos embriões que a gente vai transferir. Então, isso é um dado bastante importante. A biópsia embrionária também, que eu não sei se você chegou a fazer na época dos seus tratamentos, ela faz parte da fertilização in vitro em alguns casos e ela ajuda também nessa seleção de que embrião a gente vai transferir. Não pode definir sexo, escolher sexo, pode? Não é para... O intuito é definir não, essa é uma se tem ou não tem síndromes. Fazem. Exato. A gente acaba sabendo qual é o sexo daquele embrião que a gente vai transferir, mas não para título de seleção, e sim para título de informação sobre os cromossomos, se existe alguma doença, né? Alguma alteração naquele embrião que possa prejudicar a chance dele implantar no útero. Então, essas tecnologias ajudaram a fertilização a ter uma melhor performance. A taxa de sucesso que eu, há 10, 15 anos atrás, quando estava no início da minha carreira, era em torno de 40%, 50%, né, no máximo. Hoje em dia a gente chega a 60%, 70% de sucesso. Sério? Por transferência. Eu fiz na Huntington, com o Eduardo Bota. Sim. A gente trabalha com os melhores laboratórios aqui no Brasil, né? Fertility, Fat Group, o Fleury Fertilidade, a Huntington também. São muitas clínicas legais e quem está nos escutando aqui, é legal fazer uma pesquisa detalhada, entender os médicos que vão fazer parte dessa equipe, né? Ter uma empatia, tudo isso torna o tratamento mais leve, mais tranquilo, porque a gente sabe que... Tem muita coisa, gente. Quando você começa a fazer o tratamento também, vou dar uma dica, né? Às vezes a pessoa não está com muita condição financeira, mas é o sonho. Se você, por exemplo, for uma pessoa que for doar, tem muito isso, que a pessoa que vai receber te ajuda nos medicamentos. Isso mesmo lá atrás acontecia. Então, é verdade. Tem muitas coisas que podem assim, ajudar você a realizar seu sonho, né? É isso mesmo. Não percam as esperanças e não desistam, né? Desista não, né? É a mensagem. Maravilhosa. Como nós encontramos você nas redes sociais? @DRA Ludmila Berquer, está aqui na tela, né? Aqui no Linktree também tem o link para o WhatsApp da clínica, para fazer agendamento, para tirar dúvidas, informações. Qual o nome ou da clínica? No site www.doutoraludmilaberquer.com.br. E qual o nome da clínica? A clínica é a Begin Clinic. Obrigada, viu? Obrigada a você, Parabéns, foi um prazer. Trabalho lindo, né? É, demais, muito gratificante. Realização de sonhos, né? Isso mesmo. Maravilhosa. Nós vamos para o intervalo comercial, mas eu vou falar para vocês, toda vez que for para o intervalo comercial...